Olá, Luiz, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as leis de Newton, né? Quem que foi Newton? Newton foi um cientista muito importante, né, para a física. Ele era um cientista matemático e ele estudou o movimento, né? E ele definiu algumas leis muito importantes para o estudo da física clássica e é usada também na física moderna. Então vamos ver o que são essas leis de Newton. Ele desenvolveu três leis. A primeira a gente chama lei da inércia. O que essa lei da inércia diz? Essa lei diz que todo corpo que está em movimento, ele vai tender a continuar em movimento. Então, se eu empurrar uma bola, a tendência é que ela fique rolando, continue rolando em movimento retilíneo. E se eu tiver um corpo parado, se eu estiver sentadinho em repouso, a tendência é que eu fique ali, em repouso, até que uma força externa, né, venha e me tire desse estado. Por exemplo, eu chutei uma bola e eu quero que a bola pare, ela vai ter que encontrar um obstáculo na frente dela, no caminho dela, uma força externa. Por exemplo, ela vai bater numa parede, né? Alguém vai parar ela. Então tem que existir uma força externa para que pare este movimento. E mesma coisa o repouso. Se eu tiver, vamos supor que tem uma mesa ali, a tendência dela é permanecer em repouso. Aí não sei que eu vou ali, levante aquela mesa. Então, eu exerci uma força externa. Então, no caso, aí eu tirei ela daquele estado de repouso. Então, a primeira lei de Newton é isso. Então, quando uma coisa está parada, em repouso, a tendência é que ela fique ali, até que alguma coisa vai lá e tira ela daquele estado. E quando tem alguma coisa em movimento, a tendência é que ele continue em movimento, até que algo vai lá e pare, tire daquele estado. Igual do desenho ali, o carrinho ali tá paradinho. Ele só vai sair daquele lugar se eu for lá empurrar. Foi o que o cara fez. Ele aplicou uma força externa. Ele tirou o carrinho daquele estado, que era o de repouso. Essa é a primeira lei da inércia. Vamos ver a próxima. Terceira lei, a lei da ação e reação. Vamos, não sei se você já aconteceu isso com você, Luiz. Imagina que você tá correndo, distraído, blá, quando bum, bate numa parede. O que acontece? Você vai cair para trás. O seu corpo vai ser empurrado para trás. Por quê? A sua tendência é permanecer em movimento. Desculpa, eu tô falando lá da primeira lei. Também tem isso, né? Aí existe essa força externa. Mas quando você bate na parede, o que acontece? Você aplicou uma força na parede, você empurrou a parede, e a parede faz o quê? Te empurra de volta. Então a gente chama isso de lei da ação e reação. É a terceira lei de Newton. Então, a mesma força que eu aplico a um objeto, eu recebo ela de volta. Deixa eu te dar outro exemplo para você entender. Vamos supor, quando você chuta uma parede, não dói? Não dói seu pé ali? Quando você chuta uma pedra sem querer, o que acontece? Você aplicou uma força naquela pedra, né? Então, você vai receber a mesma força de volta. Então, quanto maior a intensidade você chutar aquela parede, maior vai ser a dor que você vai sentir. Ou seja, a lei da ação e reação. Para cada força que você aplica, você recebe uma de volta de mesma intensidade, de mesma direção, só que sentido diferente. A lei da ação e reação. Já viu que a gente brinca? Não faz isso, porque tudo que a gente faz de mal volta pra gente. Então, a gente recebe a mesma coisa que a gente pratica. Entendeu? Bem isso. Agora vamos lá para a segunda lei de Newton. Olha, semana 6 a gente está falando aqui da segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton é o seguinte. Lembra que eu tava lá no carrinho do supermercado? Ele tava paradinho? Beleza. Eu fui lá e empurrei ele. Então, eu tirei ele daquele estado. Ele vai começar a movimentar. Mas, para ele fazer aquilo, para ele sair daquele estado, eu precisei aplicar uma força. Eu tive que exercer uma força para tirar aquele carrinho do local. Quando o carrinho estava vazio, eu aplico uma força diferente. Se o carrinho estiver cheio, eu vou ter que fazer uma força maior para que ele saia daquele movimento, daquele estado que ele estava parado. Quando ele começa a movimentar, ele vai adquirir o que a gente chama de aceleração. Ele vai aumentar a velocidade dele, depois ele vai diminuir, vai ter velocidade constante. Então, essa é a segunda lei de Newton, que a força resultante que a gente aplicar sobre um corpo é proporcional à massa, né, desse corpo e à aceleração. Ou seja, quanto maior a massa de um objeto, quanto maior, por exemplo, nesse exemplo do hominho puxando o carrinho, se ele tivesse vazio, ele ia ter que fazer uma força bem de levinho, né? Porque a massa dele ia ser bem pequena. Agora, quando eu coloco essa caixa,
ele tem uma massa bem grande, então tem que fazer uma força bem grande. E ele vai ter uma aceleração. Quando eu empurro ele, ele vai ter uma aceleração. E a força que eu vou ter que aplicar é proporcional à aceleração que o carrinho vai adquirir e a massa. Então, quanto mais massa, mais força eu tenho que fazer para tirar do lugar, para que ele se movimente, certinho? Então, é isso aí. Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma caixa sendo empurrada também. Então, a força que eu vou aplicar depende da massa dessa caixinha e da aceleração que ela vai adquirir. Ok? Então, até mais, Luiz. Qualquer dúvida, só me perguntar. Grande abraço.